Fala, senhores do pré-técnico, tranquilidade? Vamos aí para mais uma partezinha aí, mais um assunto 2 do seu assunto 4, né, da sua apostila, matemática 4, assunto 2, beleza? A gente vai falar um pouquinho de triângulos aí. O que é essa parte de triângulos aí que eu quero que você entenda? Muito, como eu já falei algumas vezes, vocês já viram, mas aqui é só um compilado das melhores e mais importantes informações desse negócio aqui. Então, olha só. Quando eu falo de triângulos, eu tenho algumas coisas importantes para a gente falar aí, tá certo? Então, triângulos, 3 lados, obviamente, né? E também tem 3 vértices, tem 3 ângulos, tem 3 tudo. Então, tem 3 vértices, ó, A, B, C, tem 3 ângulos internos, tem 3 ângulos externos, tem 3 lados, se eu botar 3 lados aqui. Então, tem 3 tudo aí, isso que é importante. E, além disso, eu preciso saber o seguinte, ó. Esses caras que estão por dentro são os ângulos internos, os caras que estão por fora são os ângulos externos. Como que eu identifico um ângulo externo do triângulo e de qualquer polígono? Você alonga uma das retas, né? O ângulo interno é o cara que fez aqui dentro, ó. O A, esse é o interno. E quem é o externo? Você alonga a reta, esse cara aqui faz o suplemento, ou seja, esse cara aqui somado dá 180 graus, ele é meu ângulo externo. Professor, e se eu alongar minha outra reta? Vai dar certo? Vai, filho. Olha aqui, ó, alonga aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele é exatamente igual ao ângulo de cima. Eles são opostos pelo vértice. Isso que é importante você saber. Ok? Então, independente de qual reta que você alongue, vai ser um ângulo suplementar, vai ser um ângulo externo. Então, aqui, ângulos internos e ângulos externos aqui. Bom, sabendo disso, eu tenho algumas coisas que eu preciso saber. A soma desses ângulos internos, como é que é? Quanto que vale a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? Vale 180 graus. Ok? Soma dos ângulos internos equivale a 180 graus. E soma dos ângulos externos equivale a 360 graus. Para que serve isso, professor? Para você construir o seu teorema, você conseguir analisar esse teorema. Outra coisa importante você saber é o seguinte, ó, que esse ângulo externo ele é exatamente igual à soma dos dois internos opostos. Isso vale para qualquer ângulo externo de um triângulo. Então, anota aí. O ângulo externo de um triângulo equivale à soma dos outros dois internos opostos. Beleza? Anotou? Anota isso aí que é importante você saber também. Tá ok? Além dessas condições, né, iniciais do seu triângulo, essas condições de existência, eu preciso saber quando que um triângulo pode existir. Então, olha para cá. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui é das condições de existência do meu triângulo aqui. Qual a condição de existência do meu triângulo? A soma de dois lados quaisquer tem que ser maior que o terceiro lado. Ou seja, se eu somar dois lados quaisquer, tem que ser maior que o terceiro. Como assim? Imagina a seguinte situação. Um triângulo é formado por 3 lados. Eu tenho lado 1, lado 2, lado 3. 3 lados aqui. Esse meu lado, pegando um lado como base, os outros 2 lados eu coloco nos meus vértices. No primeiro lado e o segundo lado. Quando eu fecho ele, ele tem que formar um triângulo. Tá certo? Formou um triângulo aqui. Se esse cara for menor, se a soma desses dois for menor, o que vai acontecer? Quando ele fechar, vai formar um triângulo? Não, aqui, ó. Vai ficar um tiranossaurozinho rex aqui, ó. Pequenininho, não fecha. Ó, fechou, não vai fechar. Então ele tem que ser pelo menos maior, para ele conseguir fechar o meu triângulo. Professor, e se for igual? Se eu fechar aqui, ó, pum, for igual. Também não vai existir, ó, porque vai ficar em cima de uma reta. Mas se ele for se a soma dos dois, do vermelho e do azul, for um pouquinho maior, já forma um triângulo que vai ficar pequenininho. Beleza? Então, a soma de dois ângulos tem que ser maior. A soma tem que ser maior que os outros dois. E por que eu fiz essa condição modular aqui? Porque ele pode ser ou para cima ou embaixo também. Então, soma ou subtração em módulo. Então, essa é a condição de existência. Somando dois ângulos, AB e AC, quem é o terceiro lado? BC. Então, meu BC tem que ser maior. Ou maior que a soma, ou o módulo da diferença. AB, AC e BC, e AC, BC e AB, tá vendo? Então, é só um teorema que eu consigo aplicar, mas basicamente é isso que eu falei, ok? Que eu pegando um ângulo qualquer, somando os outros dois, né? Se eu pegar o azul como base, somando os outros dois, tem que formar para esse triângulo poder existir, ok?
Tipos de triângulos. Isso também você já vê desde o seu fundamental, desde o início do seu fundamental, né? Tipos de triângulo. Classificação pelos lados. Muita gente confunde que são classificações diferentes. Ó. Pelos lados aqui primeiro. Ó. 3 tipos de classificações pelos lados. Equilátero, isósceles e escalenos. Equilátero são o quê? Por lado. São 3 lados, o quê? Iguais. Isso é a classificação de triângulo equilátero. São 3 lados iguais e, consequentemente, os 3 ângulos internos também vão ser iguais. Isósceles, eu tenho 2 lados iguais. 2 lados iguais. E escaleno, nenhum lado igual. Nenhum. Nenhum lado igual, ok? Pelo lado. E pelo ângulo. Acutângulo, são ângulos agudos. São triângulos que eu tenho todos os ângulos agudos. Então, todos agudos. Ó, escreve aqui do lado. Ó, todos agudos. O que são agudos mesmos? São ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo. Eu tenho um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ok? E retângulo, eu tenho um ângulo reto. Então, se eu tiver um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Um ângulo reto, ele é retângulo. Se tiver os 3 ângulos agudos, ele é acutângulo. Então, só cuidado na hora de identificar para saber quando que é a classificação pelo lado e quando que é a classificação pelo ângulo. Isso que é mais importante nesse momento de você entender. Beleza? Já tem bastante coisa para você fazer, já tem bastante conteúdo para você trabalhar. Não esquece de comentar também aqui embaixo. Comentar se você está participando, comentar que você está assistindo às aulas, ok? Para a gente ver se você está participando. E também não esquece de assistir as próximas aulas. Continua assistindo a aula de matemática e de todas as matérias que são importantes para você, sem deixar cair a peteca. Beleza, meus amigos? Até a próxima. Um abraço. Valeu!